Provavelmente isto foi uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceu em toda a minha vida. Eu trabalhava em um call center e, na verdade, ainda trabalho no mesmo até hoje. Para fazer mais sentido, direi apenas que o call center era para um banco nos Estados Unidos. Eu trabalhava no time de escalonamento, então atendia às chamadas quando os clientes pediam por um supervisor ou quando o procedimento exigia um escalonamento. Portanto, lidar com complicações e aborrecimentos de clientes era bastante normal para mim. Na época desse evento, eu já estava lá há cerca de 7 anos e no time de escalonamento há 3 deles, então eu estava bastante acostumado. Tinha a pele dura e provavelmente já tinha ouvido todos os insultos que você pode imaginar, então nunca me afetava. Mas esse cara era diferente. Tudo começou com um escalonamento de um cliente que vamos chamar de Sr. John Smith. Para ser honesto, não me lembro do seu nome real. Ele ligou irritado porque seu cartão de crédito foi recusado. Foi recusado porque ele não havia feito um pagamento. Como qualquer outro serviço pelo qual você paga, se não for pago antes da data de vencimento, os serviços podem ser interrompidos ou encerrados. É o mesmo com os cartões de crédito, mas não é como se fosse recusado no dia seguinte ao vencimento. Estava quase 1 mês atrasado. Isso não era inesperado. Ele sabia que isso iria acontecer. Provavelmente estou dando mais informações do que o necessário, mas acho que isso explica por que o que ele fez foi tão dramático e injustificado. Ele já havia se atrasado muitas vezes e havia solicitado que as taxas fossem removidas todas as vezes, sem nenhum motivo para o atraso. Então, basicamente, quando ele ligou e quis falar com um supervisor porque estávamos recusando seu cartão novamente, ele queria que isso fosse resolvido e as taxas removidas mais uma vez. Foi apenas mais uma queixa normal de um cliente e tudo seguiu como de costume. No entanto, a única maneira de ele poder usar o cartão novamente, evidentemente, era pagar o valor atrasado. E ele não queria ouvir isso. Depois que me transferiram a chamada, ouvi ele gritar muito irritado e falar sobre como sentia que estávamos o atacando. Me desculpei honestamente, mas disse que a única coisa que ele poderia fazer era realizar um pagamento. Então ele começou a gritar comigo novamente, me insultando e tentando me menosprezar. Ele até disse algo realmente estranho e sem relação, insultos relacionados à política que não escreverei aqui, mas esclareço para mostrar que ele estava um pouco descontrolado. Suponho que simplesmente deixei ele falar, e contei os minutos até que finalmente desligasse. E por acaso, se você está pensando, eu trabalhei em um call center, mas pode pensar que era frio e indiferente. Mas aqueles que entendem minha situação sabem que não era alguém que estava usando o cartão porque era tudo o que tinham. Não estavam fazendo pagamentos porque não podiam. Sem invadir realmente sua privacidade, suponho que sei que com tudo o que aconteceu ele gastava muito dinheiro todo mês e pagava tudo quase todos os meses. Então ele era do tipo que sentia que as regras não se aplicavam a ele. Então sim, é possível que eu tenha me distraído um pouco enquanto ele gritava até que ele terminou. E uma vez que ele terminou, basicamente expliquei suas opções. Não reembolsaríamos mais taxas e ele precisava fazer um pagamento para usar o cartão. Foi então que começaram as ameaças. Ele começou a fazer comentários de que não agiríamos de forma tão dura se ele estivesse nos gritando pessoalmente e sugeriu que ele fizesse exatamente isso. Em vez de querer que ninguém mais tivesse que lidar com isso, se ele fosse a um banco real, eu disse que eles também não poderiam fazer nada pessoalmente, o que não era mentira. Eles não poderiam fazer nada diferente. Foi então que ele disse: "Você é estúpido. Eu sei que você não está no banco. Você trabalha no call center da Rua X com a interseção da rodovia 99. Bem, então ele sabia onde estava o call center local. Tínhamos alguns. E sim, o meu estava em uma cidade vizinha onde eu morava. Infelizmente não era segredo nem nada assim. Então eu disse que ele estava certo, mas nenhum de nós estava na linha de frente com os clientes. Mesmo assim, tentei acalmar a situação,
já que todos fomos treinados para levar as ameaças a sério. Então, mantive isso em mente. Eu disse que se isso ajudaria a acalmá-lo, eu poderia reembolsar a taxa, mas realmente não poderia fazer nada sobre o bloqueio. Só ele poderia resolver isso com um pagamento. Mas isso já não era mais suficiente para ele. Oh, não, já passamos disso. Que tal isso? Eu simplesmente vou até aí, e você pode explicar por que não posso usar meu cartão de crédito com a mira da minha espingarda. E com isso ele desligou. Então agora eu tinha uma ameaça potencialmente real. Marquei isso como um alerta no meu sistema e fui imediatamente ver meu gerente para contar o que acabara de acontecer. Eles levaram isso a sério. Quando tínhamos ameaças que podiam ser cumpridas, tínhamos que informar as autoridades. Então alertamos a segurança imediatamente e ligamos para a polícia. Eles disseram que viriam em breve para obter uma declaração e patrulhar a área para ver se ele apareceria. Acabei almoçando um pouco mais cedo sabendo que teria que fornecer informações à polícia e não queria ficar preso em uma ligação. Depois de contar ao meu gerente e reportar o incidente, provavelmente se passaram uns 10 minutos, talvez 15. Peguei meu almoço logo depois e estava comendo há cerca de 10 minutos, quando eu e todos ao meu redor começamos a ouvir gritos. Desde que eu estava comendo na minha mesa no segundo andar, perto do centro do prédio, estava perto das escadas e dos elevadores. Enquanto ouvia os gritos, pude ouvir um homem e uma mulher gritando: "Senhor, você não pode passar por aqui. Não vamos deixá-lo passar. Senhor, vamos chamar a polícia." Eram as pessoas da segurança. Então, pudemos ouvir outro homem gritando todo tipo de insultos para eles. Eu sabia quem era. Reconhecia aquela voz. Definitivamente era John, e se ele cumprisse sua palavra, então ele também poderia estar armado. Imediatamente me assustei. Nem precisei contar ao meu gerente. Quando olhei, eles já estavam com o telefone apontado para o rosto. Sinceramente, eu estava com muito medo de ir até lá embaixo ou até tentar olhar. Queria fazer isso, mas e se ele trouxesse uma arma? Tínhamos catracas onde os funcionários precisavam passar seus crachás para entrar, mas isso não o impediria de simplesmente pular sobre elas e talvez até atirar nos seguranças. Eles não estavam armados. Não sei se tinham algum outro método de defesa ou não, mas de qualquer forma eu temia por eles. Comecei a ir para as escadas de emergência que estavam na borda do prédio, em vez das do centro, pensando que precisava me esconder se ele conseguisse passar. Tudo o que ele sabia era meu nome, mas se chegasse até aqui, tudo o que ele tinha que fazer era caminhar pelos corredores dos cubículos até encontrar meu nome. Embora houvesse 3 andares, então as chances estavam a meu favor que ele não chegaria tão longe, mas eu não estava disposto a correr esse risco. Fiquei nessa escada por um tempo que pareceu muito longo, temendo começar a ouvir tiros. Mas felizmente, nunca ouvi. Meu gerente acabou me ligando no meu celular e perguntou se eu estava bem e onde eu estava. Eles disseram que a polícia havia chegado e tudo estava bem. Então voltei para a minha mesa e eles me contaram o que aconteceu. Quando os policiais chegaram, tiveram que atirar nele com uma pistola de choque para derrubá-lo, mas o contiveram. Felizmente, ele não tinha uma arma com ele. No entanto, encontraram uma espingarda no veículo dele. Esse cara estava tão irritado que estava disposto a aparecer aqui e possivelmente ferir ou matar pessoas por algo que era culpa dele. Foi uma ideia maluca. Contamos tudo à polícia, desde o momento em que ele ligou até que chegaram. E o resto realmente dependia da empresa se eles apresentariam queixa. Embora ainda não saiba se isso aconteceu, sei que encerramos todas as relações com ele. Ele não podia entrar em nenhuma de nossas filiais, então teve que esperar ainda mais para receber um cheque pelo correio com seu dinheiro. Esse foi de longe um dos piores dias que já vivi trabalhando aqui, e felizmente, nada disso aconteceu desde então. Mas levo muito a sério cada ameaça que ouço. Você nunca sabe quando pode encontrar aquela pessoa que está esperando aquela pequena coisa para empurrá-la ao limite. Compartilhei essas histórias com amigos e em certos tópicos, e como podem ser um pouco assustadoras, pensei em compartilhá-las aqui também.
Como empregado do departamento de fraude de um banco local, meu dia a dia se desenvolve em uma constante dança entre as chamadas ativas e receptivas, cada uma apresentando sua própria dose de mistério e tensão. Como é de se esperar nesse tipo de ambiente, encontrei uma variedade de clientes peculiares e situações que desafiam a lógica e a compreensão. Mas, entre todas essas experiências, há uma em particular que continua assombrando minha memória como uma sombra que se desliza silenciosa na escuridão. Permita-me mergulhar você no relato de uma jornada que começou de maneira rotineira, com minha tarefa habitual de revisar e abordar as contas marcadas por atividades suspeitas. Sentado em frente à minha mesa, mergulhei na lista de números, marcando cada um com a precisão e a destreza que a experiência me havia concedido. Cada chamada era um novo quebra-cabeça a ser resolvido, uma oportunidade para desvendar o mistério por trás dos encargos suspeitos e proteger os ativos de nossos clientes. A primeira coisa que quero mencionar é que, quando estava fazendo chamadas ativas, basicamente recebíamos uma lista de contas marcadas por atividades suspeitas. Depois de revisá-las, se acreditássemos que eram suspeitas, tínhamos que ligar para o cliente para ver se ele reconhecia os encargos ou a atividade em questão. De qualquer forma, você pode ver algumas coisas realmente interessantes quando faz isso. Preparei-me para chamar a atenção desta cliente, a quem chamarei de Sra. Johnson. Marquei o número e esperei, esperando que ela atendesse, já que liguei para o celular dela. No entanto, uma mulher atendeu. Não é grande coisa, não era incomum, então dei meu discurso normal, dizendo à mulher quem eu era e pedindo para falar com a Sra. Johnson. No entanto, ela tinha uma voz muito trêmula, quase como se estivesse angustiada enquanto falávamos. Ela não pode falar no momento, não é um bom momento. Quando não podemos falar com o cliente, deixamos uma mensagem de voz, ou nesse caso, perguntamos se podemos deixar uma mensagem para repassá-la. Foi o que eu fiz. A mulher soltou um suspiro como se estivesse incomodada com a minha intrusão. Pude ouvi-la murmurar para si mesma sobre encontrar uma caneta e podia ouvir o papel se mexendo ao fundo. A maneira como ela disse que não era um bom momento já era uma declaração incomum por si só. Normalmente, as pessoas simplesmente dizem que não estão em casa ou desligam, ou algo assim. Então, escutei atentamente enquanto esperava que ela voltasse ao telefone. Foi então que comecei a ouvir um gemido, como se alguém estivesse sofrendo. Depois, os sons do telefone ficaram mais altos, e percebi que alguém estava sussurrando algo, mas não conseguia entender o que era dito. Era como se alguém estivesse segurando o telefone contra o peito para abafar o som enquanto falava, mas os gemidos ainda estavam presentes. Como ela ainda não havia voltado, senti a necessidade de perguntar se ela estava bem. "Estou bem, não se preocupe com isso", disse rapidamente com a voz soando tensa no final. Sei que não era da minha conta e que não deveria me intrometer. Muitas vezes, em situações como essa, se você tenta ser gentil, as pessoas reagem negativamente e você não obtém o resultado que desejaria ter alcançado. Então, tentei deixar passar, apesar de algo definitivamente soar errado. Então, forneci os detalhes da minha mensagem e tentei ser o mais gentil possível. Obviamente, algo estava acontecendo e senti que definitivamente estava incomodando-a. Não pude evitar notar enquanto ela soluçava no telefone, repetindo minha mensagem com um tremor na voz. Confirmei que ela tinha a informação correta quando o gemido respondeu novamente. Ela tentou responder mais alto como para falar sobre isso. Não sei porquê, mas algo me disse para tentar novamente com ela. Então perguntei se estava tudo bem e se precisava de ajuda. Ela respondeu rapidamente, quase me interrompendo com um direto: "Estamos bem, mais alguma coisa?" Não pude fazer nada além de rejeitar e dizer que encerraria a ligação. Muitas pessoas gostam de simplesmente desligar sem responder, o que é algo a que estou acostumado. Às vezes, as pessoas também começam a falar sozinhas, ou com alguém ao fundo antes de desligar, e às vezes, as coisas que dizem são importantes, ou até condenatórias em relação ao motivo pelo qual ligamos.
Por isso costumo ser mais lenta para desligar. Nesse caso, não sei se ajudou ou não. Ouvi um barulho surdo e trêmulo, como se ela tivesse deixado o telefone, mas não desligado. E antes de desligar, ouvi mais conversas. Agora que você fez isso, o que devo fazer? Ligue para a polícia? Depois, ouvi vários barulhos surdos. Permaneci na linha tentando determinar o que estava ouvindo. Depois de cerca de 1 minuto, pareceu que alguém atendeu o telefone e encerrou a ligação. Realmente não podia entender nem provar que algo estava realmente errado, que a cliente estava em perigo, além do fato de que ela mencionou chamar a polícia. No entanto, não queria correr nenhum risco, então contei ao meu chefe o que havia acontecido na ligação. Ele concordou que era um pouco estranho, se não alarmante, e disse que investigariam. Infelizmente, a partir daí, estava fora do meu alcance. O que posso dizer, segundo as informações que tinha, é que a cliente tinha 70 anos e seu marido havia falecido alguns anos antes dessa chamada. Então poderia ser um caso de abuso de idosos. E quem era a mulher que atendeu o telefone? Não sei o que foi descoberto, infelizmente, já que não havia como voltar e encontrar essa conta. Então, fiquei me perguntando sobre isso e discutindo com outros. Compartilhei uma experiência a mais com você por enquanto. Esta foi bastante assustadora. No lado das chamadas receptivas, era normal receber algumas chamadas de brincadeira. Tínhamos um cara que sempre tentava ser inapropriado com as mulheres, mas desligava para os homens. Não preciso explicar mais sobre ele. Também tínhamos um cara que dizia que podia nos ver através dos monitores e fazia comentários assustadores para quem atendesse. Não importava. Outros brincalhões apenas tentavam nos fazer perder tempo. No entanto, um erro comum entre essas pessoas é pensar que não podemos desligar, mas surpreendentemente podemos. De qualquer forma, esse cara fez com que ninguém pudesse realmente entender se estava tentando nos pregar uma peça ou se havia algo mais. No meu telefone principal, a verdadeira razão do conflito é porque, ao contrário das outras pessoas que ligavam frequentemente de brincadeira e que já conhecíamos, ele realmente tinha uma conta conosco. Então a chamada começava de maneira um pouco normal, exceto pela forma como ele falava. Não há como descrever a sensação de desconforto que tive quando ele falou, mas não havia nenhum som pequeno ou eletrônico que normalmente se ouviria quando havia um modificador de voz ou algo similar presente. Ele também tinha aquela inflexão ascendente ou som zombeteiro na voz quando falava. A melhor maneira de explicar é como quando você vê esses programas em que a pessoa é obscurecida e a voz é alterada para tentar mascarar sua identidade, mas então também tinha aquela inflexão ascendente. Desculpe, como disse, não tenho certeza de como explicar melhor. Uma coisa era consistente: a sensação de desconforto que me deixava quando ouvia sua voz. Então, depois da minha introdução, ele dava seu nome naquela voz estranha. Vou chamá-lo de David. E antes que pudesse verificá-lo, ele começava com suas perguntas normais. Adivinhe o que estou fazendo hoje? Normalmente, ele queria que você respondesse como se não tivesse ideia, e se você fizesse, ele respondia: hoje vou cortar o cabelo. Parece uma resposta bastante normal e inocente, mas enquanto falava sobre isso, parecia enigmático ou um código para algo que nunca conseguia entender. Era como se ele sempre estivesse deixando uma mensagem que você não conseguia captar, e te deixava com a dúvida se era algo sério ou não. Então, ele pedia para você adivinhar o quão curto ele ia cortar. E novamente, se você tivesse uma leve ignorância, ele explicava e dizia que ia cortar o mais curto possível. Descrevia como seria tão curto que faria sangrar. Falava de como seu cabelo crescia tão rápido que tinha vontade de cortá-lo freneticamente e que ficaria irritado até poder cortá-lo novamente. Como mencionei, a conversa em sua maior parte parecia normal, mas era como ele enfatizava certas coisas, como a palavra cortar, que sempre parecia fora de lugar. Mas se você atendesse suas ligações e conhecesse as respostas às perguntas, apenas parecia piorar as coisas. Respondi uma vez a sua primeira pergunta, dizendo que ele ia cortar o cabelo, e ele parecia mais entusiasmado do que o normal.
Respondia com: "Ah, então você também sabe sobre cortes de cabelo? Oh, eu adoro." E então perguntava sobre o comprimento e outras coisas. Mais tarde, me assusta só de pensar nisso. Muitas pessoas que recebem suas ligações pensam que ele é apenas mais um brincalhão. Na época de suas ligações, sua conta havia sido recentemente fechada por ele, então ele não tinha mais motivos para ligar. Ou talvez ele simplesmente tivesse uma deficiência mental e acesso a um telefone são definitivamente possíveis. Mas o que todos concordamos é que sua voz nos deixava a todos com uma sensação de desconforto. E estou incrivelmente grata por não fazer mais chamadas receptivas. Como mencionei, esses foram apenas 2 de muitos casos que encontrei. Parecia que havia algo mais por trás da voz que ouvi e da situação em questão. Talvez eu compartilhe mais histórias com você mais tarde, porque, ao ligar no trabalho, você realmente nunca tem um dia entediante. Tenho uma estranha história de perseguição que, felizmente, graças à justiça e ao meu namorado, teve um final feliz. Trabalhava em um centro de atendimento ao cliente há alguns anos para uma empresa de TV a cabo e internet. Ajudava com suporte normal em como resolver problemas, ou até mesmo ajudá-los a configurar aplicativos no telefone e na TV. O trabalho geralmente era tranquilo, às vezes lidava com algumas pessoas irritadas, mas isso geralmente acontecia quando não pagavam uma conta e o serviço era cortado ou havia uma interrupção. Qualquer outra coisa mais complicada era encaminhada para outra pessoa. Sempre havia problemas, pois caso contrário, não estariam ligando para o centro de atendimento. Uma das características que eu gostava do lugar onde trabalhava era que não tolerávamos abusos dos clientes, e isso era mencionado na gravação quando ligavam. Pelo menos, isso me fazia sentir que éramos respeitados e cuidados dessa maneira. Só gostaria que tivessem um seguro melhor, mas isso não vem ao caso. De qualquer forma, atendi uma chamada de um novo cliente que adquiriu um dos nossos pacotes. Nosso serviço era realmente novo na área onde ele estava, e ele tinha um plano telefônico e de internet. Vou chamá-lo de Alex porque não consigo lembrar o nome real dele. Alex ligou, tentando obter ajuda para configurar nosso aplicativo no telefone. Na época desse evento, eu tinha 24 anos e ele tinha 28. Lembro disso porque ele fez uma piada sobre eu ser jovem demais para precisar de assistência telefônica, e eu estava pensando o mesmo em minha mente. Não de uma maneira ruim, mas era incomum receber chamadas de pessoas mais jovens pedindo suporte além da pergunta de se o serviço estava disponível. Então, ri e assegurei-lhe os benefícios, bem como outras coisas. Ele foi muito gentil e agradeceu pela ajuda, o que sempre era bom, pois me fazia sentir que o que eu fazia a diferença para alguém. Algumas vezes durante a chamada, ele me chamou pelo nome, mas também se referia a mim como amor, linda ou outras palavras carinhosas, mas não foi grande coisa para mim. Muitas pessoas ligavam e usavam apelidos carinhosos como esses, especialmente quando você tem um nome único ou difícil de lembrar e é uma mulher jovem. Então nunca mencionei isso aos meus superiores. Enquanto continuava ajudando-o, dei alguns conselhos sobre certos problemas que ele estava enfrentando, e novamente, ele parecia muito agradecido. Então, a chamada estava terminando e perguntei se ele tinha mais alguma dúvida. Ele disse que não, mas mencionou que eu parecia ser uma garota genuinamente incrível para se estar e que me levaria para um encontro se pudesse. Ri um pouco desconfortavelmente novamente, pois não era a primeira vez que alguém dizia algo assim. Nunca entenderei as pessoas que flertam com outras pelo telefone sem conhecê-las, mas estou divagando. Apenas respondi educadamente: "Oh, bem, obrigada." E tentei retomar a conversa, mas ele respondeu: "Não, estou falando sério, você soa adorável." Adoraria. Então, novamente fui educada, mas descartei e tentei recapitular a chamada. Finalmente, ele permitiu que a conversa continuasse e a chamada terminou. A partir daí, pensei que isso era o fim e continuei meu turno. Geralmente, esse tipo de pessoa testa a outra para ver se cede,
Mas se não ceder em algumas ocasiões, eles param de insistir. Mas, para minha surpresa, no dia seguinte, recebi um pedido de amizade no Facebook e uma nova solicitação de seguidor no Instagram. Olhando a foto, não reconheci o cara, mas quando vi a foto de perfil e o nome e localização, percebi que tinha que ser o mesmo cliente com quem falei no dia anterior. Imediatamente fiquei assustada porque tudo o que ele sabia sobre mim era meu nome e o estado onde eu morava. Ele me perguntou onde estava e eu disse algo que costumava fazer sem pensar. Isso foi no início da chamada, antes dos flertes, e ele disse que morava em outro estado. Então, qual era o risco? Sei que fui estúpida. Acho que tenho um nome único, mas também não sou a única. Então, como ele poderia me encontrar? Talvez ele tenha tentado adicionar todas as pessoas com o mesmo nome. De qualquer forma, recusei a solicitação e o bloqueei. Não tinha como conversar casualmente com um cliente assim. Até contei ao meu namorado sobre isso. Vivíamos juntos e ele basicamente zombou chamando-o de desesperado. Mas foi só isso. Nenhum de nós pensou mais nisso. No entanto, novamente não parou por aí. Em um dos meus dias de folga, alguém bateu à minha porta. Não esperava ninguém, então atendi por curiosidade. Era uma entrega de flores para mim e imediatamente sorri. Meu namorado estava no trabalho, então pensei que ele tinha me enviado como uma surpresa. Aceitei e coloquei na mesa de centro. Comecei a procurar o cartão, querendo ver a mensagem fofa e brega que ele escreveu, mas meu humor mudou rapidamente. Não era do meu namorado, era de Alex. Como diabos ele descobriu onde eu morava? Imediatamente me senti desconfortável e assustada. Então saí para fora e joguei as flores diretamente no lixo. Liguei urgentemente para meu namorado para contar o que havia acontecido, e ele disse que eu precisava verificar minhas configurações de privacidade no Facebook, que essa era a razão pela qual ele conseguiu acessar meu endereço real. Não sei por que não fiz isso antes. Acho que pensei que bloqueá-lo resolveria tudo de uma vez. Graças a Deus fiz isso porque descobri que estupidamente tinha tudo público. Meu nome, minha família, fotos, publicações, onde trabalhava e onde morava estavam lá para qualquer um ver. Minha localização só tinha a cidade, mas algumas das minhas fotos estavam marcadas com locais, e uma delas era minha casa. Ainda não sei como ele conseguiu reduzir ao ponto exato, pois morava em uma casa geminada, mas de alguma forma ele conseguiu. A única coisa que havia bloqueado era meu número de telefone, que felizmente só estava disponível para amigos. Então, imediatamente limpei tudo. Apenas o estado estava listado na localização. A ocupação agora estava vazia. Até mudei meu nome para usar meu segundo nome, que era muito mais comum, e tudo o mais que ficou, incluindo publicações e fotos, foi mantido apenas para amigos. Se você usa redes sociais, sugiro que veja sua página do lado de fora e veja o que está disponível para qualquer um. Assim que terminei, me senti um pouco mais protegida, mas o dano já estava feito. A menos que me mudasse, ele sabia onde eu morava, mas não tinha como confirmar isso, suponho. A menos que a entrega de flores tivesse confirmação de entrega. Isso nunca saberei, no entanto. Suponho que ele sabia que estava certo porque recebi mais alguns presentes doces, mais flores e até um cartão. Todos foram para o lixo e fui falar com a administração do meu condomínio para ver se poderia mudar de casa geminada. Realmente não queria me mudar porque adorava o lugar onde morava, e eles disseram que poderiam considerar isso se houvesse uma disponível no momento da minha renovação. O que eu agradeci, mas ainda faltavam alguns meses. Mas antes que isso acontecesse, teria mais um evento envolvendo Alex. Um dia, meu namorado e eu estávamos em casa brincando quando a campainha tocou. Estávamos acostumados a receber um presente uma vez por mês, mais ou menos na mesma hora. Então, reviramos os olhos e ele foi abrir a porta. A porta estava fora de vista da sala de estar, mas ainda dava para ouvir alguém falando. Fiquei surpresa quando, depois de ouvir a porta abrir, não ouvi a voz do meu namorado, mas a de outra pessoa, que dizia bastante irritado: "O que você está fazendo aqui?"
Foi então que ouvi ambas as vozes começarem a discutir e percebi quem era a outra voz. Alex. O que diabos ele estava fazendo ali? Fui cautelosamente até a porta quando o estranho me viu e, irritado, gritou meu nome. Começou a gritar, perguntando por que eu havia convidado um homem estranho e como ele estava desapontado comigo. Eu disse que era meu namorado e que ele estava comigo há anos. Enquanto dizia isso, ele me chamava de traidora e dizia que não havia nada entre nós. Meu namorado conseguiu empurrá-lo para trás o suficiente para fechar a porta, mesmo enquanto ele continuava tentando abrir a maçaneta e batia na porta. Chamamos a polícia e juro que parecia que chegaram em um tempo recorde. Alex ainda estava na porta quando ouvimos os policiais falando com ele. Ele continuou gritando, agora direcionando sua raiva para os policiais, e conseguiram prendê-lo. Foi mais fácil porque ele era como um cão que ladra, mas não morde. Aparentemente, expliquei aos policiais quem supus que fosse, já que ele nunca disse seu nome, e eles disseram que depois de falar com ele, confirmaram que era o mesmo cara. Mas claro, ele tentou dar uma história diferente. Os policiais sugeriram que eu conseguisse uma ordem de proteção e imediatamente comecei esse processo naquele dia, caso ele tentasse algo novamente. No dia seguinte ao meu trabalho, contei ao meu chefe o que havia acontecido, já que estupidamente nem mencionei os presentes porque não pensei que realmente pudesse provar que era esse cliente aleatório quem os enviava. Eles disseram que investigariam e no dia seguinte, tive uma reunião com meu chefe e 2 gerentes, o que foi bastante assustador. Pensei que iria ser demitida, mas felizmente eles apenas queriam confirmar minha história, e então disseram que considerariam encerrar o serviço dele, mas que não seria imediato, pois não podiam fazer isso já que seu plano era pré-pago. Então disseram que enviariam as cartas apropriadas informando que o serviço seria automaticamente encerrado. Também disseram que me tirariam da fila para aquele estado, o que foi uma surpresa. Pensei que isso seria uma luta que teria que enfrentar sozinha, mas realmente me ajudaram. Não tive mais encontros com Alex depois disso. Espero que ele tenha percebido o quão delirante e louco foi o que fez. De qualquer forma, estou feliz que esse capítulo da minha vida tenha terminado. Na fria penumbra de uma noite qualquer, eu me encontrava imersa na monotonia do meu trabalho no call center. Aos 24 anos, habitava uma cidade marcada pela sombra da criminalidade, onde cada chamada recebida poderia esconder um novo desafio. Minha função consistia em fornecer ajuda técnica aos clientes da nossa empresa de internet, mas normalmente fazia chamadas ativas. Meu trabalho era ligar para o cliente para confirmar um problema que estavam tendo com nosso serviço e agendar uma visita com um de nossos técnicos para sair e tentar solucionar o problema, diagnosticá-lo e resolvê-lo pessoalmente. Eu era basicamente o último recurso. Se um técnico escalado não pudesse resolver por telefone, ou se fosse determinado que algo deveria ser feito fisicamente, então me enviavam para verificar todos os passos e depois agendar a visita. Era bastante simples, a menos que o pedido fosse apenas porque o cliente se recusava a resolver o problema conosco. Meu turno terminava às 10 da noite, e só podíamos fazer chamadas até às 8 da noite, horário do cliente. Então, nas últimas 2 horas, eu ajudava com as escaladas. Eram cerca de 10 para as 8. Então peguei mais uma chamada, pensando que poderia fazer minha última pausa depois e então passar para as chamadas recebidas, me deixando com menos de 2 horas de trabalho. Essa era minha rotina diária, então esperava saber para onde iria a chamada e quanto tempo levaria. Como de costume, disquei o número e esperei que alguém atendesse. Quando ouvi a voz suave e frágil de uma senhora idosa, fiz minha abertura normal. Olá, sou Shauna da empresa de internet. Posso falar com Linda? A voz do outro lado da linha respondeu em um tom tranquilo e calmo. Oh, sim. Estava esperando sua chamada. Aconteceram algumas coisas estranhas na minha casa. Pedi para ela explicar mais pensando que se referia ao equipamento, já que esse era o motivo da minha chamada. Acho que alguém tem me observado. Ouço sussurros e vejo sombras na minha casa, mas elas se movem sozinhas. Não é minha sombra.
A primeira coisa que pensei foi: ótimo, temos uma cliente maluca. Temos muitos clientes que ligam apenas para nos acusar de espioná-los secretamente através do modem ou de querer que enviemos um novo porque destruíram o outro com um martelo procurando o microfone. Então tentei novamente interrogá-la para fazer a conversa avançar. Ela começou a falar mais, e algo que ela disse me fez prestar mais atenção. Sua voz tinha uma sensação alarmante de inquietação. Eles não estão usando uniforme, provavelmente não devo confiar neles, certo? Perguntei do que ela estava falando quando comecei a ouvir movimentos no telefone. Chamei-a várias vezes pelo nome e não obtive resposta até que, finalmente, ouvi uma respiração ofegante e ela disse: estou me escondendo. Espero que não me encontrem. Tudo o que ela disse estava girando na minha cabeça, mas quando mencionou os uniformes, comecei a ter essas ideias. Havia alguém lá? O que ela quis dizer com as sombras que estava vendo? Ela estava louca e vendo sombras ou alguém tinha invadido sua casa? Mas sabia que não poderia ser ninguém de nossa equipe, pois eu estava ligando para agendar a visita em outro momento. E também não fazemos serviço técnico tão tarde. Quando mencionou se esconder, imediatamente fiquei em alerta máximo. Comecei a pensar que alguém estava invadindo a casa dessa mulher idosa, e talvez ela pensasse que eu era do 911 ligando para ela, ou talvez simplesmente tivesse sorte de que eu liguei antes que ela tivesse a chance de ligar para eles. Primeiro, precisava tentar confirmar se isso era real e não uma brincadeira. Instintivamente, perguntei com calma e tranquilidade se ela estava bem, onde estava e se havia alguém em sua casa. Isso apenas confirmou meus temores. Ela disse que estava se escondendo no armário do quarto de 2 homens que estavam em sua porta. Perguntei se ela os deixou entrar ou sabia quem eram, e ela respondeu negativamente a ambas as perguntas. Disse que eles tinham algo longo nas mãos, como um bastão, e começaram a bater em sua porta, o que a fez se esconder no armário. Disse para ela ficar lá enquanto pudesse e que eu chamaria a polícia por ela sem desligar. Enviei uma mensagem ao meu gerente para vir me ver o mais rápido possível, e ela apareceu rapidamente. Expliquei tudo o que estava acontecendo naquele momento. Quando ouvi a respiração trêmula de Linda, minha gerente disse que entraria em contato com a polícia e enviei uma mensagem com o endereço para começar. Quando ela voltou para a sua mesa, tive que ser o intermediário para fazer perguntas a Linda e enviei as respostas ao operador da polícia. Enquanto ouvia a linha de Linda, ouvi um som alto de quebra e Linda ofegou. Tinha medo de chamá-la porque não queria que minha linha a denunciasse para os possíveis invasores. Fiz o melhor que pude para sussurrar e ela não me ouviu. Chamei pelo telefone, perguntei se estava bem e depois de algumas respirações trêmulas, ela respondeu: acho que quebraram uma janela. Imediatamente disse à minha gerente que provavelmente eles estavam dentro, e ela voltou para o meu escritório falando com o operador no seu telefone pessoal. Seguindo as instruções do operador, disse a Linda para permanecer em silêncio a menos que precisasse me dizer algo. E a partir daí, tudo o que podíamos fazer era ouvir os sons ao redor dela. Comecei a ouvir sons de batidas, ruídos abafados como se estivessem deixando cair e jogando coisas. Depois pude ouvir sons de raspagem e batidas altas e grunhidos de um homem. Eu estava aterrorizada por Linda e me sentia impotente. Tudo o que podia fazer era sentar lá e ouvi-la, rezando para que não a encontrassem. Aquele foi o dia mais longo da minha vida, esperando que alguém chegasse e ajudasse. Minha gerente ainda estava ao meu lado e me tocou no ombro dizendo que o operador confirmou que a polícia estava lá. Em voz baixa, transmiti a informação a Linda, dizendo-lhe para não sair até que a polícia a chamasse. A partir daí, ouvi gritos e mais sons de arrastar no telefone. Chamei Linda para me certificar de que ela não estava envolvida, mas ela não respondeu. Finalmente ela respondeu e disse que um dos homens correu para seu quarto, o mesmo quarto com o armário onde ela estava. Mas então pude ouvir a polícia chamando-a, e minha gerente me transmitiu a mesma informação. Pude ouvir o movimento novamente do lado de Linda, e com um gemido, ela respondeu à polícia:
Perguntei se estava com eles agora, e ela disse que sim, e me agradeceu pela ajuda. Lembro-me do seu tom calmo e feliz enquanto me agradecia. Não parecia haver um único traço de medo na sua voz. Foi incrível. Desliguei o telefone ao mesmo tempo que minha gerente e ela me abraçou, dizendo que eu fiz um ótimo trabalho e que poderia tirar um longo descanso, ir para casa se quisesse. Não hesitei em aceitar essa oferta. Me senti mais chocada do que linda. Se a polícia não tivesse chegado tão rápido quanto chegou, se a tivessem encontrado, as chances eram bastante altas, e isso era assustador para mim. Eu só trabalhava como suporte para uma ISP, não era uma operadora do 911 por razões óbvias. Não poderia suportar receber chamadas assim todos os dias, e parabenizo aqueles que o fazem. Minha gerente e eu queríamos atualizações sobre Linda e o que aconteceu. Eu ainda precisava agendar sua visita, sei que foi um pouco esperta da nossa parte. Ela me permitiu marcar seu ticket como em processo para mantê-lo e tentar contatá-la novamente alguns dias depois. Pude me comunicar com ela e comecei a chamada normalmente, tentando enfatizar que sou eu, Shauna, novamente, na esperança de que ela reconhecesse meu nome ou voz. Quase podia ouvir a lâmpada acender quando ela disse meu nome. Sabia que ela se lembrava de mim. "Oh, você é a jovem que me ajudou naquela noite", disse alegremente. Confirmei que sim e perguntei se ela estava bem e como estava. Ela contou como viu as sombras deles entrando pela janela da frente, quando a luz de movimento na entrada se acendeu. Foi mais ou menos na hora em que liguei. Ela fechou as cortinas e, quando começou a falar comigo, viu os homens se aproximando da porta e, com o que tinham, começaram a mexer na porta. Foi então que ela soube que tinha que fazer algo. Pouco depois, eles quebraram sua janela e começaram a vasculhar suas coisas. Explicou que quando a polícia chegou, ouviu-os gritando com um cara enquanto o outro corria para o quarto dela. Seu quarto ficava na parte de trás da casa, então ela acha que ele foi para lá para escapar. Mas as janelas do quarto eram muito antigas e as pessoas muitas vezes não sabiam como abri-las. Elas tinham uma manivela, então não havia como ele escapar pela janela. Então ele saiu correndo do quarto. Ela me disse que a polícia pegou os dois. Então, embora sua casa estivesse um desastre, não perdeu nada. Disse que ainda estava esperando para consertar a janela e brincou dizendo que seu cabo era o menor de seus problemas agora. Disse que não nos custaria nada sair e ela concordou e continuamos normalmente a partir daí. Depois, ela me agradeceu novamente e nos despedimos. Fiquei incrivelmente grata por ter atendido essa ligação naquela noite, não importando o quão assustador tenha sido. Gosto de pensar que, se não tivesse ligado, ela teria chamado o 911. Mas a forma como estava falando com tanta calma no início parecia que não era grande coisa, e me preocupa que ela não tivesse. O arquivo do cliente tinha a data de nascimento dela, então sabia que tinha mais de 70 anos. É possível que ela não estivesse pensando com clareza. Tento não pensar nisso e mais em me concentrar no fato de que realmente fiz a diferença no meu trabalho naquele dia. Já não trabalho lá, mas minha chefe ainda trabalha e mantemos contato. Felizmente, ela disse que não tiveram outra chamada assim desde então. Meus amigos eram uma coleção de histórias assustadoras de call centers, histórias assustadoras de chamadas telefônicas. No entanto, como quer que vejam, histórias assustadoras de pessoas que trabalham em call centers.